Olá, meu amigo e minha amiga. Me conte uma coisa. Estamos trabalhando aqui com excludentes. Falamos de excludentes. Quem está participando sabe que eu falei de excludentes de ilicitude. Agora eu quero falar o quê? De excludentes de responsabilidade. E daí eu já te faço uma pequena provocação. Você já se perguntou por que com relação a algumas excludentes, o mesmo fato gera consequências distintas? O que você está querendo dizer com isso, Leonardo? Pois é, fato de terceiro, só para provocá-los. Veja só, por que em alguns casos, por exemplo, de um acidente de trânsito em que você, imagina que você está andando com o seu carro bonitinho e de repente, andando uma via aí de 40 km por hora, andando dentro da velocidade normal, o seu carro é atingido por uma pedra, você, desacordado, perde a noção da direção, acaba avançando, indo para a calçada, atropelando um pedestre. Nesse caso, você será responsabilizado? Já adianto que não. Você terá aqui uma excludente, que é a que veremos de fato de terceiro. Agora, por que você, que já está aqui mais experimentado, vai ver lá este mesmo fato de terceiro, em algumas hipóteses, não exonerar o indivíduo? E dou um exemplo aqui clássico. Imagine que você é passageiro de um ônibus do transporte coletivo. Esse ônibus do transporte coletivo vem a ser atingido, quer dizer, ele está andando bonitinho, na sua preferencial, tudo dentro da maior regularidade possível, e de repente vem um tresloucado, lá vem o Leonardo, andando porque maluco com o seu automóvel, bate no ônibus, o ônibus vem bater num poste e você, passageiro, é o único passageiro dentro daquele ônibus, acaba se ferindo. A transportadora pode alegar esse mesmo fato de terceiro para exonerar-se da sua responsabilidade? Já adianto que não. O passageiro não será ou não terá essa ação indenizatória afastada por esse fato de terceiro. Então, senhoras e senhores, veja como é importante estudar excludentes e entender por que num caso o mesmo fato de terceiro exonera e no outro caso o fato de terceiro não exonera. É isso que vocês vão trabalhar comigo e verão comigo nesta aula. Pois bem, comecemos então pela ideia de excludente e excludente de responsabilidade, já que nós estamos tratando aqui de excludentes de ilicitude. Qual que é o conceito da excludente de responsabilidade? Senhores, se vocês forem pegar nos bons manuais, nos bons livros, vocês verão que as excludentes de responsabilidade operam a isenção do dever de indenizar porque aqueles que estão sendo demandados ou não deram causa ao dano ou foram estes danos criados por outras pessoas que não o demandaram. Então aqui fato exclusivo da vítima ou fato terceiro. Ou ainda, vocês verão que esse fato, que aparentemente poderia ser imputado a você, não pode ser imputado a você, mas sim é uma circunstância alheia à sua vontade, que é o caso clássico de caso fortuito ou força maior. Como já adiantei em outra oportunidade, quando você está diante da excludente de responsabilidade, você está falando de quebra de nexo de causalidade. Então, aparentemente, eu dei dano. Eu dei causa ao dano. Mas, na realidade, não fui eu quem deu causa àquele dano. Foi outra pessoa ou outra circunstância. Por exemplo, uma grande enchente, uma grande inundação, uma grande tempestade. Só para você, como vocês sabem que eu sou aqui um tarado, por exemplo, essa palavra é feia, né? Mas enfim, um aficionado, por exemplo, melhorei, né? Um aficionado, por exemplo, imagine que você acorda de manhã e vê que o seu muro foi destruído por um automóvel. Está lá um automóvel parado. O automóvel é do Silvio Santos, se ainda fosse vivo, tá? E você vai falar, bom, se o automóvel é do Silvio Santos e está dentro da minha casa aqui, quebrou o meu muro e avançou, destruiu o meu muro e está dentro da minha casa, eu presumo que ele é o causador do dano e então vou acionar o Silvio Santos. Imagina então que eu aciono o Silvio Santos sem fazer nenhuma pergunta. Pois bem, você é dono do automóvel, o seu automóvel deu causa a esse evento. Aí vem o Silvio Santos se defender por bons advogados e vai falar, não, calma, você não investigou,
você não sabia que naquela noite teve uma grave tempestade, um tsunami, e o meu carro foi levado como um instrumento a destruir a sua casa. Então aqui, o meu carro foi mero instrumento, mas eu não tenho responsabilidade. Por quê? Porque, na realidade, há um fator externo que originou esse dano, que é o caso aqui típico de caso fortuito de força maior. Então aqui haveria quebra de nexo de causalidade. Vejam, é isso que nós temos que investigar todos os dias. Então, excludente de responsabilidade, você, nas excludentes de responsabilidade, que são fato exclusivo da vítima, o fato de terceiro, ou então o próprio caso fortuito de força maior, vocês verão que nós estamos investigando, na verdade, o próprio nexo de causalidade. Esse é o fator mais importante que você, advogado, você, advogada, tem que se preocupar. Vocês terão que investigar, na realidade, nexo de causalidade, podendo, né, em um caso de defesa, você afastar a pretensão do autor, ou no caso de uma eventual aqui ação indenizatória que seja promovida por você em nome do seu cliente, né, que só o seu cliente seja vítima, você já se adianta para coletar provas relacionadas ao próprio nexo de causalidade. Eu, quando sou advogado de réu, eu geralmente me foco muito no nexo de causalidade, porque se eu destruir o nexo, eu ganho a ação para o meu cliente. Então, o nexo de causalidade é um fator preponderante, importante, veja que ele está presente tanto na responsabilidade civil na modalidade subjetiva, quanto na responsabilidade civil na sua modalidade objetiva. Sem nexo, não nasce o dever de indenizar. Então, muito cuidado com isso. Pois bem, dei o conceito aqui das excludentes de responsabilidade. Vamos começar pela principal dela. Principal não, né? Todas elas são importantes. Mas pela primeira delas, que estará lá nos manuais sendo a primeira, o fato exclusivo da vítima. O que quer dizer conceitualmente? Fato exclusivo da vítima é uma causa excludente de responsabilidade do próprio nexo causal. Por quê? Porque o agente que está sendo demandado é um mero instrumento do dano. Esse dano, na verdade, não decorre de quem está sendo demandado, mas sim da própria vítima, senhores. E aqui nós temos exemplos gritantes, que são aqui, se você jogar lá, culpa exclusiva da vítima, na jurisprudência, você vai achar vários exemplos. Eu deixarei aqui, para quem é do curso, deixarei vários desses exemplos aqui em arquivos anexos, para que você faça aqui, obviamente, a leitura destes casos e possa cada vez mais apresentar ou formular um melhor raciocínio para o exercício, né? Na verdade, para melhor defender o seu cliente. Mas veja só, se você for na jurisprudência, você vai ver vários casos. Primeiro, os casos mais gritantes, né? Imagine aquele bilhete do golpe premiado. Tá? O bilhete do golpe premiado é um clássico exemplo de culpa exclusiva da vítima. Veja, a vítima sai lá por mais, não, mas ela não tinha cultura, ou então é uma pessoa, um idoso, senhoras e senhores, isso não vai excluir. Por quê? Porque ali a ganância vem em primeiro lugar. A pessoa sai de um banco, sacou a sua aposentadoria e de repente chega um golpista falando, olha, eu tenho esse bilhete premiado e esse bilhete pode me trazer aqui um prêmio de R$1 milhão e eu vou te dar esse bilhete porque eu não posso sacá-lo, então você me dá aí R$1.000 e fica com esse prêmio de R$1 milhão. Senhores, qualquer um poderia, obviamente, desconfiar dessa história. Ninguém vai abrir mão de R$1 milhão por R$1.000. Então, nessa hipótese, ocorrido esse fato, eu vou lá acionar o banco dizendo, não, o banco, veja, foi o banco, eu acabei de sacar e automaticamente chegou um estelionatário e me vendeu o golpe do bilhete premiado, porque o golpe do bilhete premiado aqui, ele viu que eu estava sacando o dinheiro do banco. Não, senhores, aqui é a culpa, clássica culpa exclusiva da vítima. A vítima entrou no golpe e não quer impingir esse golpe, não pode querer impingir os danos decorrentes desse golpe para o banco, para a instituição financeira. Além disso, daí casos mais simples, né, senhores, dos acidentes de trânsito, naquele caso clássico, nos casos clássicos, né, de preferenciais não sinalizadas. O indivíduo se envolve num acidente, ajuiza uma ação, seja uma reclamação do juizado especial, seja uma ação na justiça comum contra o outro indivíduo que se envolveu no acidente com ele, e lá na contestação eu trago imagens do meu carro demonstrando que foi você, a autor da ação, que
avançou o sinal vermelho. Eu estava no sinal verde e você avançou no sinal vermelho. Então não preciso nem de testemunhas. Está claramente demonstrado que a demanda não pode ser acolhida, os pedidos não podem ser julgados procedentes. Por quê? Porque há um fato exclusivo da vítima. Rompeu o nexo de causalidade. Então aqui, na culpa exclusiva da vítima, não há dúvida que afasta o dever de indenizar, porque rompe o nexo de causalidade. Agora, o que eu gostaria de trabalhar com vocês e relembrar, alertar, é que alguns advogados mais habilidosos vão chegar para você e falar, não, aqui culpa exclusiva, e imputa uma determinada causa, ou fala, não, é culpa concorrente. Então, a pergunta que eu te faço é, no caso da culpa concorrente, aquela história de cada um paga o seu, é válida? Sim ou não? A culpa concorrente, em outras palavras, ela afasta o dever de indenizar? Tenham muito cuidado com esta afirmação, senhores. Lá no caso pequeno, sabe aquela coisa? Eu digo assim, eu sempre utilizo o exemplo daquele motorista que está dando uma marcha ré para sair da sua casa. E daí tem um outro motorista que está dando a marcha ré para sair da sua padaria. Né? Foi ali na padaria e os dois batem em marcha ré. A pergunta que eu te faço é, presunção, quem bate atrás é o culpado? Quem é o culpado nessa situação? Situação inusitada, né, senhores? Pois bem, naquele caso os dois saíram a marcha ré, os dois estão desatentos e houve a colisão. Eles saem dali e cada um viu que deu um risquinho no para-choque. E qual que é a palavra básica dos dois? Tão envergonhados que estão com a sua desatenção, os dois falam o seguinte, ó, cada um paga o seu, vamos embora. Pois bem, você me falaria, se você quiser utilizar esse exemplo como o fator interpretativo da teoria, da ideia de culpa concorrente, você vai falar, não, realmente, como nesse caso aqui, cada um paga o seu, eu vou falar que automaticamente não posso ajuizar uma ação porque haverá a exclusão do dever de indenizar. Então, nem vou ajuizar a ação num outro caso qualquer, porque culpa concorrente afasta o dever de indenizar. Não, senhores, cuidado, atenção, muito cuidado, não podemos falar que estaríamos diante disso, de uma culpa concorrente que afastaria o dever de indenizar. Não, muito cuidado, muito cuidado. Não é assim que funciona. Na culpa concorrente, eu avalio, vejo aqui na minha tela, eu vou avaliar, então, o grau de culpa de cada um para sopesar o valor da indenização. Vejam lá e deem uma lidinha no artigo 945 do Código Civil. A culpa concorrente da vítima não exclui o dever de indenizar, mas só o atenua. Então o que acontece? Se existir uma hipótese de culpa concorrente, uma desatenção, eventualmente, que tenha os dois motoristas são desatentos, então os dois deram em tese causa para o acidente, o juiz pode avaliar, não, é 50% para cada um. É uma mera loteria ali, na realidade é uma mera operação aritmética. Não, o juiz vai falar, não, aqui um tem 70% de culpa e o outro tem 30% de culpa. Acidentes, eu sou ciclista, né? Acidentes de ciclistas com carros maiores. Geralmente, o carro maior vai ser considerado culpado porque o veículo maior é responsável pelo veículo menor. Mas pode ser que o motorista, que o ciclista tenha se colocado em uma situação de risco. Então o juiz vai avaliar, não, nesse caso, apesar da presunção ser de que o condutor do veículo maior é responsável pelo veículo menor, o ciclista se colocou numa situação de risco, ele tinha condição também de evitar o acidente. Nesse caso, eu não afasto a responsabilidade do motorista do veículo maior, mas atenuo a indenização. E é assim que vai funcionar. Eu vou avaliar. Então, eu vou falar, aqui nesse caso 80% da responsabilidade é do motorista maior, do veículo maior, e só 20% é de responsabilidade do veículo menor. E assim eu resolvo o caso. Quer ver como é que funcionaria isso daí no caso concreto? Como essa regra dos 50% não funciona, cada um paga o seu? Porque vejam só, num caso de um acidente, imagine entre um ônibus do transporte coletivo e um ciclista,
O ciclista, a chance é que o ciclista mesmo tenha maiores danos, correto? Então esse ciclista, imagina que ele se envolve nesse acidente, ele vai ser atropelado e vai ter lá, quebrou o fêmur. Eu já sofri esse acidente terrível, tá, senhores? Não com ônibus, tá? Mas foi atropelado por uma moto, tá? Sofri um rompimento aqui no fêmur, fiquei lá quase 8 meses de recuperação, tive que trabalhar com 15 dias, tá? Advogado não tem assim, né? Profissional liberal, 15 dias já estava trabalhando de volta, mesmo sofrendo. Mas lá, fiquei 8 meses para me recuperar. Então imagine só, que a pessoa sofra esse grave ferimento, fique 8 meses sem trabalhar, sofra ainda uma lesão. Eu tenho lesões estéticas por todo o corpo, quase, né? Então tem uma grave lesão estética. Veja só, e o ônibus? Qual foi o dano do ônibus? Nada, não arranhou o ônibus. Então o dano do dono do ônibus é pequeno. Nesse exemplo hipotético, 0, para dizer a verdade. Já o dano do ciclista é altíssimo. Então eu pegaria e falaria, olha, este ciclista aqui teve 8 meses de afastamento do trabalho. Parte, para fazer a conta correta, tá? Ele ganha 10 mil por mês. Então ele teve 80 mil de prejuízo. Se ele teve 80 mil de prejuízo, é 80% de culpa do motorista do transporte coletivo aqui, a culpa do acidente, 8 vezes 8, 64, então ele tem que pagar 64 mil reais de indenização de pensionamento e o ciclista assume os outros 16 mil. Tá? Então assim, 20% para o ciclista e 80% para a empresa transportadora. É assim que vai funcionar no caso concreto. Então, cuidado, não utilize a culpa concorrente para dizer, não, cada um paga o seu. Não, tá errado falar disso, tá errado. Eu vou avaliar qual é o grau de culpa de cada um deles e, diante desse grau de culpa, daí eu efetivamente distribuo o valor da indenização lá no final. É só no final. Eu vou apurando todas as indenizações para cada um dos dois, né? Cada um dos envolvidos, e lá no final eu distribuo na proporção das suas culpas. Dá uma olhadinha no artigo 945 do Código Civil. Segunda excludente, senhores, aqui o fato de terceiro. Aqui no fato terceiro eu vou pedir uma especial atenção para vocês, para a gente diferenciar esse fato terceiro que se equipara inclusive ao caso fortuito de força maior e aquele que não se equipara em algumas situações, tá? Vamos lá, conceitualmente, o que diz o fato de terceiro? O fato terceiro exclui a responsabilidade porque rompe o nexo causal entre o prejuízo experimentado pela vítima e o ato praticado pelo suposto ofensor. Aqui, este fato equipara-se ao caso fortuito e à força maior, por ser uma causa estranha à conduta do agente, aparente, imprevisível e inevitável. Então aqui esses caracteres são importantes. O fato de terceiro clássico, aquele que nasceu lá no início, realmente ele rompe o nexo de causalidade. Por quê? Porque só aparentemente eu dei causa aquele dano. Hoje, obviamente, diante dessa sociedade moderna em que, enfim, eu crio danos com a minha atividade empresarial, eu atenuei em alguns casos, por isso que vocês vão ver que a responsabilidade do transportador, ela mesmo o fato terceiro não exonera, tá? Mas aqui eu acabo por fazer o quê? Atenuar um pouco esse conceito e vou lá para essa parte final que vocês vão falar, o caso fortuito, força maior, o fato terceiro que rompe o nexo causal é aquele equivalente ao caso fortuito, força maior, aonde eu tenho a imprevisibilidade e inevitabilidade, tá? Então ele vai se configurar. Então, voltando aqui, só para você entender muito bem, classicamente eu vou falar que o fato terceiro exonera quando ele se equivale ao próprio caso fortuito ou força maior. É um evento imprevisível e inevitável. Então é o caso que eu dei de exemplo de duas pessoas, né? Físicas, pessoa física, pessoa física. Não tem atividade de transporte, não tem lucro, não tem nada. Física com física. Eu estou indo para o meu trabalho e de repente levo uma pedrada, né? Sou atingido por uma pedrada, perco o controle do meu carro e atropelo alguém. Foi o meu carro que causou o dano? Foi. Agora, eu serei obrigado a indenizar? Não, porque eu sou tão vítima quanto o pedestre. Infelizmente, tanto o pedestre que se machucou mais até do que eu será ou terá que assumir esse prejuízo, porque nós dois fomos vítimas daquele evento danoso. Quem causou realmente o dano? Um terceiro.
a vítima aqui, né, o pedestre teria que promover uma ação contra o verdadeiro causador do dano. Então, tenham aqui muito cuidado com isso. É claro que alguns defendem, eu já trago aqui no meu curso, também para aqueles que são mais experimentados, dizendo que aqui, para proteger a vítima, eu teria que responsabilizar mesmo a pessoa física por um fato terceiro, porque essa vítima é uma vítima desassistida. Respeito, mas teoricamente, no ano atual andar da carruagem, não. Ainda nesses casos, o fato de terceiro exonera. Agora, quando que ele não vai exonerar? Em situações muito específicas, e já disse isso, já trouxe isso para vocês no primeiro caso, que é aqui, quando a pessoa, né, qualquer pessoa, além o terceiro aqui, tem uma relação com o ofensor, essa excludente não se aplicará. Então, se é empregado da vítima, eu não posso querer dizer que o empregado é um terceiro. Não, o empregado é só uma longa-manos, né? É só a longa-mão, é o próprio empregador que não consegue fazer tudo sozinho, então ele bota pessoas para trabalhar para ele e ele então terá aqui a obrigação de se responsabilizar por aquele dano. Então, primeiro fato, não se aplica a excludente terceiro nessa hipótese, quando eu tenho uma ligação entre o terceiro e o ofensor. E a segunda hipótese aqui antes de falar dos exemplos que exclui, são aqueles casos em que eu estou aqui mais quase falando de fortuito interno, que eu já explico o que é, tá? Mas quando o fato tem a relação com a minha atividade e diante dessa reiteração de fatos, eu tenho a possibilidade, tecnicamente, até de controlá-los. Então eu não vou mais falar que é inevitável. Ele, em várias partes, em alguns casos, é até evitável. Por isso que doutrina e jurisprudência começaram a amenizar. E o que eu quero só aqui que vocês tenham uma noção porque é muito utilizado isso, é o caso da responsabilidade aqui do passageiro transportado. Vejam lá o artigo 735 do Código Civil, que é uma mera reprodução da súmula 187 lá do STF, quando o STF ainda julgava a legislação ordinária. Nesses casos do acidente com passageiro transportado, visando, obviamente, proteger muito o passageiro e sabendo, né, que há muitos acidentes de trânsito causados por fato de terceiro, é que a lei resolveu o quê? Proteger o próprio passageiro. Então, o transportador não pode querer alegar um fato exclusivo de terceiro. Olha, foi o outro que invadiu a preferencial e ocasionou o acidente, então eu não tenho que indenizar o passageiro. Não, isso é um problema seu. É um risco da sua atividade. É o equivalente ao fortuito interno. Até poderia ser eventualmente evitável. Então, nesse caso, você indeniza o passageiro e depois entra com a ação de regresso contra o terceiro, contra o verdadeiro causador do dano. Então, fiquem ligados que às vezes esse fato de terceiro não exonerará. Um outro exemplo para a gente ficar aqui, como essa parte é uma parte introdutória, obviamente, para quem quiser se aprofundar, eu tenho lá aulas só sobre fortuito interno, ou aulas só com exemplos só da jurisprudência, com relação a fatos de terceiro que não exonerarão. Você fique ligado, então, e comenta aí se quer ter acesso a essas aulas. Vamos lá. Outro fato que eu gosto de trazer de exemplo está lá mais relacionado ao Código de Defesa do Consumidor, mas se aplica aqui como exemplo a título ilustrativo, os casos de fraudes bancárias que geraram a súmula 479 do próprio STJ. Veja, como os bancos são fontes, né, de olho grande dos bandidos, obviamente, então os bancos são visados. Os bandidos querem tirar dinheiro do banco, eles só usam os clientes como um mero instrumento. O bandido não quer, na realidade, praticar uma fraude contra o cliente. Ele quer, na realidade, tirar o dinheiro do banco. Diante disso, a jurisprudência veio evoluindo e falando, não, olha, você, banco, é que tem que aumentar o seu padrão de segurança. Então, por isso que cada vez mais tem segurança privada nas agências bancárias, também cada vez mais num tempo de documentos digitais, eu tenho que reforçar esse reconhecimento facial, eu tenho que verificar documento por documento para que as fraudes não ocorram. Porque não é o cliente que está querendo ser ludibriado, na realidade é o banco. Eu quero usar de uma fraude para tirar dinheiro do banco, não tirar dinheiro do cliente. O cliente é uma vítima
do evento danoso, tanto quanto o banco. E como aqui o maior interessado na realização de empréstimos, na realização de financiamentos é o banco, então o risco da atividade dele se sobreleva aqui. E eu não posso deixar o consumidor desassistido. Por isso que, mesmo que um terceiro tenha praticado o golpe contra o cliente e também retirado o dinheiro do banco, o banco não vai poder, eventualmente, num empréstimo consignado, de uma fraude, né, de um financiamento com uso de documento falso, alegar a excludente de responsabilidade para continuar cobrando os valores daquele contrato e também aqui inserir, eventualmente, o cliente num cadastro restritivo. Não poderá. Por quê? Porque esse fato de terceiro não exonerará. Então fica ligado nessa dica. Cuidado. Fato de terceiro, geralmente ele vai exonerar. A regra é exonerar. Mas em algumas atividades, principalmente lá no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, ou então do desenvolvimento de atividades empresariais, a jurisprudência pode vir a atenuar essa regra e falar, ó, em alguns casos aqui, o fato de terceiro não exonera. Ok? Então, muito cuidado com isso. Agora, quais fatos terceiros que vão exonerar? Veja, que vão excluir. Vamos lá, aqui, ó, arremesso de pedra contra a composição férrea. Viu que eu dei o exemplo da arremesso de pedra contra o particular? Aqui, no caso de férrea, o STJ tem indicado que sim, que também, se o passageiro, mesmo uma vez, passageiro transportado, não será aqui, não poderá ajuizar uma ação, porque não terá o direito, porque aqui o fato terceiro exonerará. Também, veja só, você deixa o carro lá num valet do estacionamento, do shopping, do estacionamento do restaurante, estacionamento de uma loja, e de repente chegam os bandidos e roubam o seu carro, e partem em fuga aqui com o seu carro e causam um acidente, veja, aquela pessoa que foi vítima do acidente não vai poder aqui eventualmente ajuizar ação contra você proprietário. Por quê? Porque há um fato de terceiro. Os bandidos roubaram o veículo e aqui então haverá a excludente. Vejam só esse aqui que eu digo, ó, o recurso especial 1.321.739 de São Paulo. E é um outro fato relacionado ao transporte coletivo, veja, assalto a veículo de transporte coletivo, que eu falo lá, aquele assalto não nas grandes cidades, ali onde até há um grande estudo, quantidade de casos, né? Uma grande quantidade de casos que envolvem essa atividade, e você tem estatística para isso, né? Que é um pouco questionável, eu diria que é um pouco questionável. Agora não, aquele lugar que não tem uma alta incidência de roubos, né? Não é uma linha Foz do Iguaçu, São Paulo, que você sabe que os sacoleiros vão lá, compram, levam o dinheiro em dólar e trazem os produtos. Veja, ali é bem questionável se o fato terceiro exoneraria. Agora, nos casos normais, né, de viagens de fritamentos e que houve um assalto a cada ano, naquele caso ali você pode ver que sim, o fato de terceiro exonerará a responsabilidade. Será considerado aí um causador do rompimento do nexo de causalidade. Muito bem, senhores, olhem só, estamos indo aqui e tal para essa diferenciação, eu acho especial. Agora vamos falar um pouquinho só do fortuito, diferenciar aqui o fortuito externo do fortuito interno, para a gente finalizar este evento. Vamos lá, com relação ao caso fortuito e a força maior. Quem sabe aqui eu acho que seja o caso da gente dar uma paradinha, tomar um cafezinho, será? Tomamos um cafezinho, eu tomo meu chimarrãozinho, você vai lá e pega também uma bolachinha, dá aquela descansadinha e voltamos para falar daí de caso fortuito e força maior. Vejam lá que temos muito para falar de caso fortuito e força maior e para falar de principalmente fortuito interno, alguns bons exemplos. Dá uma paradinha, volta daqui a pouco porque já estamos com a aula um pouquinho mais longa do que deveria e para você voltar com a cabeça bem descansadinha. Um grande abraço e até a próxima!